E aí, pessoal, o professor Yalen aqui. Esse é o terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre simulação e como implementar o seu primeiro simulador. Então, se você não viu os dois primeiros, volta lá, assiste os vídeos para que você consiga compreender, tá? Para você não tentar acompanhar aí o trem andando, vai ser mais difícil. Então, vai lá rapidinho, vídeo curto. Você assiste o primeiro e o segundo vídeo, e aí vem para cá e vai dar tudo certo. Esse vídeo é talvez o vídeo que você deve estar mais ansioso para ver, porque a gente vai transformar o nosso simulador em código e toda aquela parte de modelagem e tudo mais, e obter aí os nossos primeiros resultados, tá? Então, vamos lá, o que interessa, implementação, a gente vai usar TypeScript, você pode usar a linguagem que você quiser. E só um detalhe, pessoal, dois, aliás. Eu vou utilizar umas estruturas bem simples, porque, como eu disse, o que me motivou a construir esse vídeo é um trabalho final que foi passado para uma turma que eu leciono na disciplina de programação orientada a objeto, então ele é voltado para quem é um programador um pouco menos experiente, está aprendendo ainda, então a gente vai usar algumas estruturas bem mais simples de TypeScript, vou tentar simplificar o máximo possível, tá? E além disso, vai ter muito live coding aqui, então esperem que vai ter alguns erros aí com certeza, porque eu não vou editar esse vídeo, tá? Ele vai ser bem direto e o mais puro possível para vocês. Legal? Então deixa eu ajeitar a câmera aqui mais uma vez, ficar pequenininho aqui do lado. Legal. Então, espera aí, experimentos ainda não, rapaz. Estamos aqui, eu estou usando o VS Code, tá? Vou até aumentar um pouquinho a fonte, porque talvez não fique tão legal para vocês. Aliás, vou aumentar tudo, né? Tá tudo. Acho que um pouquinho a fonte também aqui para 18, que eu espero que fique bom para todo mundo ler. Criei uma pasta chamada simulador aqui vazia. A gente vai configurar o nosso projeto do zero, aproveitar para praticar aí com você que tem pouca experiência com programação legal. Então, primeira coisa, pessoal, abrir o terminal aqui, tá? Uhum. E eu acho que vai ficar pequeno ainda, então vou aumentar aqui mais um pouco. Pronto. E como a gente vai desenvolver em TypeScript, a gente vai inicializar aqui o nosso projeto com npm init -y para não ficar perguntando um monte de coisa para gente, tá? Quando você faz isso, ele cria esse arquivo package.json com algumas configurações aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai alterar algumas delas, mas como vamos fazer com TypeScript, vamos instalar o TypeScript localmente no nosso projeto, npm i ou npm install ou npm i, né? Vamos botar só i para a gente economizar aqui alguns pressionamentos de teclas. TypeScript. O TypeScript não é uma dependência do nosso projeto, ele é usado só para a gente desenvolver. Então, menos save, menos dev, uma dependência de desenvolvedor, beleza? Então, instalado o TypeScript, ele vai criar a nossa pastinha de Node Modules, porque todas as bibliotecas instaladas localmente vão para essa pasta, inclusive o TypeScript que a gente acabou de instalar, tá? Além disso, se você abrir o package.json, você vai ver que o TypeScript foi adicionado aqui como uma dependência de desenvolvimento para você, uma dev dependencies aqui, tá o TypeScript, legal? Agora vamos inicializar o nosso projeto em TypeScript com o comando npx tsc npx. Por quê, professor? Porque você instalou TypeScript como uma dependência do seu projeto. Se fosse instalado globalmente, você poderia chamar o TSC diretamente, mas está dentro do nosso projeto, então npx tsc init. Opa, acho que é menos init, tá? Não lembro, não. É isso mesmo. npx tsc init, ele cria aqui o tsconfig.json, tem algumas configurações aqui. Bom, muitas delas comentadas. Para esse projeto aqui, você vai procurar o altdir, que é a pasta onde vão ser gerados os arquivos compilados, né, transpilados de TypeScript para
JavaScript. Então, vou descomentar aqui esta linha, e onde tem aqui altdir ponto barra, você vai botar altdir, você vai substituir o ponto barra por ponto barra dist, e aí vai ser criada uma pastinha chamada dist com os nossos arquivos prontos para serem executados dentro do projeto. Beleza, por enquanto a gente não vai mexer mais aqui. Agora, nós vamos criar a nossa pasta onde vai ficar o nosso código. Beleza? Então, vamos lá, criar a nossa pastinha. Eu gosto de chamar ela de src, de source. Dentro dessa pastinha, eu vou pedir para você criar um arquivo chamado index.ts, onde você vai botar o seu código em TypeScript. Vamos botar logo aqui o nosso Hello World para dar sorte. Log. Hello World. Vamos botar em português, que a gente vai botar as classes tudo em português. Então, olá, mundo para dar sorte. Beleza. Precisa botar ponto e vírgula em código TypeScript? Precisa, é obrigatório. Obrigatório por quê? Porque o professor mandou, né? Porque funciona sem ele, mas como o professor mandou, você coloca. E aí, quando você for para outra linguagem de programação, Java, Dart, qualquer coisa que seja, você não vai esquecer de botar o ponto e vírgula lá, né? Beleza, criamos o nosso arquivo. E aí, pessoal, para compilar o nosso código, a gente vai querer executar o comando build, certo? Aí, quando eu quiser compilar, eu vou fazer npm run no terminal, build. Só que esse comando não existe, tá? Então, se eu executar ele aqui, vai dar um erro, porque ele não existe, ele tem que ser configurado. Então, a gente vai lá no nosso package.json aqui e vai fazer aqui algumas alterações, tá? Primeira coisa, esse parâmetro main aqui, que tem index.js, você pode tirar ele, que a gente não vai usar ele nesse projeto. Segunda coisa, você vai colocar um parâmetro aqui chamado source. E este parâmetro vai ser o seu index.ts, é o ponto de entrada da nossa aplicação, tá? Legal? Aí nos scripts, lembra que a gente queria usar build, né? Run build. A gente tem aqui, ó, scripts. E só tem aqui o script teste. E esse mesmo só dá um retorno aqui no nosso terminal dizendo que não tem testes especificados. Então a gente vai colocar aqui um script de build para a gente utilizar. Então vamos colocar aqui. Eu sempre boto a barra, pessoal, porque eu estou usando um teclado invertido aqui, tá? Então vamos lá. Build. E esse script aqui, ele é muito complexo, então prestem bastante atenção, tá? Você vai ter que digitar TSC e aqui uma vírgula, pronto, é só isso mesmo. Aí você vem e testa o seu script, tá? Como é que testa, professor? Você vai lá no terminal, npm run build. Rodou, aconteceu alguma coisa, isso é um bom sinal. Então, o que que aconteceu? Ele executou, apareceu uma pasta chamada dist, e aqui dentro, um arquivo chamado index.js, que é justamente a conversão aqui do nosso arquivo em TypeScript para um arquivo em JavaScript que vai ser usado para executar. E aí, para executar, a gente quer fazer utilizando npm start ou então npm run start. Só que não tem esse script também, então vamos criá-lo aqui, tá? Então, aqui dentro de scripts também, no package.json, você vai criar um script chamado start. E esse script, ele vai executar o nosso projeto, tá? Como a gente não vai ter interface gráfica aqui, pessoal, a gente vai rodar ele no Node mesmo. E aí, obviamente, você pode implementar depois com HTML, CSS e TypeScript, ou usando um framework qualquer aí de front, a sua interface gráfica do seu simulador. Aqui a gente vai testar só no console mesmo,
para poder exemplificar aqui o funcionamento do simulador, mas vai ser bem legal, tá? A gente vai conseguir ver os eventos executando, ver as métricas e tudo mais. Então, no nosso script de start, nós vamos usar o Node, que é um Node, e aí o caminho do arquivo que a gente quer executar, que vai ser ponto barra dist barra index.js, porque a gente vai querer executar o arquivo compilado, né? O index.js lá. Beleza? Muito bem, se você chegou até aqui, certamente você já consegue compilar e executar seu projeto. Então, npm run build vai compilar o seu projeto bonitinho, npm start vai executar o seu projeto aqui no terminal, ó. Olá mundo, beleza. Agora só falta criar o simulador, né? Vamos lá. Aqui no nosso slide, por que que eu estou voltando aqui? Porque a gente precisa implementar o sistema, os eventos e o simulador. Então, o que que a gente vai fazer? Sistema, eventos e simulador, a gente vai criar uma pasta para cada um dentro da nossa estrutura de código aqui, né, de código-fonte. Então, eu vou criar uma pasta chamada sistema, uma pasta chamada eventos e uma pasta chamada simulador. Pronto. E dentro dessa pasta, a gente vai modelar estas classes aqui. Então, você pode começar por onde você preferir. A gente vai começar aqui pelo sistema. No sistema, nós vamos ter o posto, a estação de abastecimento, a fila de carros e o carro. Se você é meu aluno, provavelmente você sabe que eu gosto que modele cada uma das classes em um arquivo separado. Mas para esse vídeo aqui, eu vou me contradizer e vou colocar tudo dentro de um arquivo. Mas aí fica o desafio, né? Quando você estiver fazendo o seu, coloque cada classe em um arquivo separado, bem parecido com a turma do Java. Especialmente se está estudando programação orientada a objetos agora, isso vai ser bem interessante para que você visualize isso de maneira, esses módulos bem separados, né? Cada classe em um arquivozinho separado é legal. E na hora que compilar isso para JavaScript, aí o seu empacotador vai fazer o serviço de deixar isso tudo em um arquivo só, então tá tranquilo. Então temos lá o sistema, como eu disse, eu vou botar só em um arquivo chamado sistema.ts, tá? Mas idealmente seriam vários arquivos, um para cada componente do sistema. Então a gente tem o posto, a fila de carros, a estação de abastecimento e o carro. Vou criar essas classes agora. Class posto, class estação de abastecimento. Posso utilizar C cedilha e caracteres especiais em nomes de classes em TypeScript? Não pode porque o professor não deixa, certo? Por quê? Porque quando você for fazer em outra linguagem de programação, vai dar problema. Então já se acostume a não utilizar isso aí. Então, estação de abastecimento, fila, carros. Fila, carros. E o que mais a gente tem? O carro. Tá? Algumas dessas classes a gente vai ter que exportar, porque elas vão ter que ser acessíveis em outros arquivos aqui fora. Mas por enquanto vamos criar todas elas assim sem exportar ninguém, porque a gente tem bastante trabalho aqui dentro do sistema para implementar, beleza? Então vamos lá. Vou começar pelo carro, que a gente já está aqui. O que que o carro tem? O carro tem um instante de chegada, um instante de atendimento e um tempo para abastecimento. Então vamos criar aqui. O carro tem um instante de chegada do tipo number ou undefined. O carro tem um instante de atendimento, que é o momento que ele sai lá, né, do posto. Também number ou undefined. Se eu não me engano, pessoal, tem uma forma de você definir atributos como um tipo ou undefined, você sinalizando que ele pode ser undefined, que é, ao invés de você botar aqui
number e undefined, você botar um ponto de interrogação aqui no final do nome do atributo, você vai estar dizendo que aquele atributo pode receber undefined, tá? Eu vou deixar desse jeito mesmo, mas só para vocês irem praticando isso também, tá? E o carro também tem um tempo para abastecimento, que é o tempo que ele demora abastecendo lá na bomba. Então o carro vai ter tempo para abastecimento. Vai ficar vermelhinho aqui, né? A ideia gosta de ficar julgando a gente. Por quê? Porque eu preciso de um construtor para estabelecer esse parâmetro. Os demais não ficaram porque eles podem ser undefined, então tudo bem, mas eu vou precisar criar um construtor aqui para o carro. Então vamos criá-lo. Constructor. Quando a gente for criar o carro, obrigatoriamente a gente vai ter que dizer o tempo que ele vai demorar para abastecer. Tipo, eu botei o mesmo nome do parâmetro aqui para poder você botar um desse. Pessoal, essa aula não é uma aula de programação, tá? Então, espera-se que você tenha algum conhecimento aí de desenvolvimento, e aqui é mais como usar a linguagem de programação para construir um simulador. Então, para aplicar em qualquer linguagem de programação, basicamente aqui no sistema, o que que nós vamos fazer? Criar atributos, criar os construtores quando necessário e criar métodos que permitam alterar esse sistema e que permitam observar também o estado do sistema, porque a gente vai precisar fazer isso em diversas situações. Então, aqui a gente criou o carro, ele basicamente tem um stand de chegada, um stand de atendimento, tempo para abastecimento, o construtor, e o carro também vai ter aqui, ó, calcular tempo de espera, que é calcular quanto tempo demorou desde a chegada até a saída daquele carro. E aí os outros são get e set para poder, obviamente, alterar o sistema do carro e pegar algum atributo dele. Então tem set aqui para um stand de chegada, para um stand de atendimento e um get aqui para saber quanto tempo ele leva para abastecer, né? O get tempo abastecimento, para abastecimento. Beleza? Então vamos lá. Calcular o tempo, como é que é o método? Calcular a espera. Então a gente vai ter um método público chamado calcular a espera, que vai retornar um number e ele deve, obviamente, esse método calcular com base no instante de chegada e no instante de atendimento. Uma prática muito boa quando você está desenvolvendo o simulador é você fazer o máximo de lançamento, não necessariamente de tratamento, mas de lançamento de erros para evitar comportamentos inesperados no na sua simulação, até para você mesmo identificar esses problemas. Então, por exemplo, se eu quero calcular o tempo de espera, eu não posso calcular o tempo de espera de um carro que não chegou ou que não foi atendido. Não tem como eu calcular. Então, se pelo menos uma dessas duas aqui for undefined, eu não tenho como calcular esse tempo de espera. Então, nem vou retornar, eu vou lançar um erro aqui de cara. Então, se instante de atendimento ou não instante de chegada, ou seja, um dos dois ali for undefined, eu vou lançar um erro. Vou botar uma mensagem aqui. Essa mensagem não é para o usuário, tá? Essa mensagem é para nós mesmos, quando nós estivermos desenvolvendo o sistema, dizendo que não não é possível calcular o tempo de espera de um carro que não chegou ou não foi atendido. Lançamos o erro. Agora, se ele tiver essas duas variáveis, basta que a gente retorne aqui o instante de atendimento menos o instante de chegada, beleza? Olha aí, ó, a primeira parte do nosso sistema já está modelada. Vamos para a fila de carros. Aliás, tem gets e sets ainda do carro, né? Set. Pessoal, só mexendo aqui.
set instante de chegada, set instante de atendimento e get tempo para abastecimento. Então vamos lá. Get set, eu vou dar uma pausa no vídeo e implementar aqui para a gente não gastar muito tempo, tá? Beleza, pessoal. Então a gente está aqui, ó. Como eu falei, dei uma pausa no vídeo para implementar os getters and setters aqui. Então a gente tem o carro, ele vai ter calcular espera, set instante de chegada, set instante de atendimento, get tempo para abastecimento, um getters and setters, vocês já conhecem aí de cor, né? Para você setar um atributo, ou seja, atualizar ele para um determinado atributo que você passa como parâmetro, e para você visualizar um determinado atributo, get tempo para abastecimento, só retorna o tempo para abastecimento do carro. O carro está pronto. Vou até contrair ele aqui para a gente ir agora para fila de carros. A fila de carros, ela vai ter uma lista de carro e ela vai ter um limite para essa fila. Então a gente vai lá, vai implementar aqui a nossa lista de carros, private carros, carro, e o nosso atributo também de limite, limite da fila do tipo number. Deixa eu ver se é esse nome do atributo mesmo que eu coloco lá. Limite fila, isso mesmo. Os métodos são adicionar um carro, remover um carro, verificar se a fila está lotada e verificar o tamanho da fila atual. Então vamos lá para adicionar um carro, tá? Assim, construtor, né, da nossa fila de carros. Então vamos lá, construtor. É porque ele não está no diagrama de classe, então quando eu for construir a minha fila vai começar com uma fila vazia. E o limite, na hora de eu construir a fila de carros, eu vou precisar fornecer esse limite. Esse parâmetro aqui, pessoal, é um dos parâmetros lá do contexto da simulação que a gente vai receber para poder fazer esse processo, né? Então, construir a fila de carros, eu tenho que dizer o tamanho dela. Então, limite fila do tipo number. E aí, eu vou botar aqui que o limite da fila vai receber esse parâmetro aqui do meu construtor. Pronto, podemos ir para os métodos agora da fila de carros, lembrando que a gente faz o máximo de tratamento de erro possível. Então eu tenho aqui adicionar carro, vou receber um carro, né? Então beleza, vamos lá. Como é que eu adiciono um carro em uma fila? Então vou chamar aqui public adicionar carro, vou receber um carro do tipo carro, não preciso retornar nada, void. Beleza? Só que a gente tem que fazer verificação de erros. Eu sempre posso adicionar um carro na minha fila de carros desse sistema? Nem sempre, porque ela é uma fila limitada. Então, se a fila já tiver no seu tamanho máximo, eu tenho que lançar um erro dizendo que é uma operação ilegal, porque eu não devo nunca chamar esse método se a minha fila estiver lotada. Eu tenho que verificar ela primeiro. É até para isso que tem aquele método de verificar se está lotada, né? Então a gente vai lançar esse erro para que, se a gente cometer o erro de implementar isso de uma maneira equivocada, a gente perceba na hora no console. Então, se a quantidade de carros, ou seja, carros, des.carros.len, for igual ao limite da fila, eu não posso adicionar. Então, esses dois, esse atributo, eu tenho que lançar um erro aqui dizendo, tentando adicionar um carro em uma fila lotada. Pronto. Não precisa ser muito formal nesses erros, porque eles são pra gente, né? Bom, se ela não tiver lotada, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha fila e vou adicionar esse carro. Lembrando que uma fila você adiciona sempre no final e remove no começo. Ou o contrário, você adiciona sempre no começo, remove no final. Então aqui eu estou adicionando no final. Quando a gente for remover um carro, a gente vai remover no começo. Push aqui em TypeScript para adicionar no final da fila. O que mais que a fila tem? Remover carro
está lotada e tamanho da fila. Então, remover carro vai retornar um carro que vai ser removido dessa fila. Public, remover carro, vai retornar um retorno do tipo carro. E aí, eu sempre posso remover o carro de uma fila no nosso sistema? Não. A gente tem que fazer aqui um lançamento de erro se eu estiver tentando remover um carro de uma fila vazia. Então, se des.carros for zero, eu vou lançar um erro aqui dizendo que eu não posso remover esse carro. Então, não posso remover porque ele nem existe, né? Tentando remover um carro de uma fila vazia. A gente, mais uma vez, pessoal, esses erros, eles são para que durante o processo de desenvolvimento a gente identifique esses comportamentos e não permita que eles aconteçam, certo? Eles devem ser tratados durante o processo de desenvolvimento ainda. Então tá aqui, ó, não é para eu tentar remover um carro de uma fila vazia e caso eu não retorne esse erro, né, não lance esse erro, então eu posso remover um carro. Uma dica aqui, como remover o primeiro elemento de um array em TypeScript, utilizando o método shift. Vai dar um problema aqui, né? Ele ficar apontando na nossa cara dizendo que eu não posso retornar, porque o método shift ele pode retornar undefined, caso essa lista seja vazia. Só que a gente já testou se ela é vazia e ela não é. Então, chegando aqui, a gente pode garantir que o retorno disso vai ser, de fato, um carro. Então, para isso, a gente vai sinalizar aqui com a exclamação aqui que eu sei que vai ter um carro nessa fila e vai dar certo retornar. Então, remover um carro está feito. Vamos ver o que mais. Verificar se a fila está lotada e verificar o tamanho da fila. Vamos lá. Public está lotada. Retorno aí do tipo booleano, boolean. E eu sempre posso verificar se uma fila está lotada? Sim, não vai gerar erro nunca, até porque não tem nem parâmetro aí para dar erro, né? Então, eu vou retornar aqui se o comprimento aqui da minha lista de carros é igual a zero. Se for, vai retornar true, né? E significando, opa, igual a zero não, igual ao limite da fila. Bom, se a quantidade de carros na lista for igual ao limite da fila, vai dar true isso aqui, eu vou retornar true para estar lotada. Se a quantidade de carros for menor do que o limite da fila, isso aqui vai retornar falso, e aí eu vou retornar falso para estar lotada. Se a quantidade de carros for maior do que o limite da fila, ele nunca vai chegar nesse método, porque na hora que eu for adicionar um carro, ele vai gerar um erro aqui para mim, que eu não posso adicionar um carro, né, para uma quantidade maior do que o limite da fila. Então isso não vai acontecer nunca. Então está lotado, está pronto. E a gente tem agora. Nossa, pessoal, é o scroll do mouse aqui atrapalhando. Tamanho da fila, eu preciso retornar também. Então vamos lá. Public, tamanho da fila. Number. Eu retorno carros. Ponto. Então, com isso, a gente finalizou aqui a implementação do carro e da fila. Vamos para o próximo, que é a estação de abastecimento. Beleza? Vou até puxar ela aqui e passar para a estação de abastecimento. A estação de abastecimento vai ter um atributo carro ou undefined. Então, vamos criar ele aqui. Private carro do tipo carro, mas ele pode ser undefined. E ela vai ter os métodos adicionar carro, remover carro e verificar se ela está disponível.
Então vamos lá, adicionar carro, recebendo aqui, obviamente, uma variável do tipo carro como parâmetro, retorna nada, void, né? Eu sempre posso adicionar um carro na estação de abastecimento? Não. Quando ela já está ocupada, eu não posso adicionar, então eu teria que lançar um erro aqui. Então, se esse ponto carro, se ele não for undefined, nós vamos lançar um erro. Para quem? Para nós mesmos eliminarmos esses problemas, tentando adicionar um carro em uma estação ocupada. Bom, se ela não tiver ocupada, ele não vai lançar esse erro, mas aí eu tenho que ocupá-la. Então, esse ponto carro recebe a variável carro. Lembrando que esse aqui é o atributo da estação e esse aqui é o parâmetro aqui do método, tá? Apesar de ter o mesmo nome, eles são diferentes aqui. Adicionar carro. O outro é remover o carro. Então, novamente, public, remover carro, retorna do tipo carro. Sempre posso remover um carro? Não. Como vocês já devem estar suspeitando, se eu tentar remover um carro de uma estação que não tem carro, então eu vou estar tentando remover um carro em uma estação vazia. Não pode. Agora, se ela não tiver vazia, eu vou ter que ti- tirar ele, desocupar ela e retornar este carro. Então, criar uma variável auxiliar aqui para a gente pegar, porque depois a gente vai ter que tirar lá do atributo, né? Então, const C, nada clean isso aqui, né? This.carro. Aí o this.carro recebe null, que é isso aqui. Eu estou tirando o carro da minha estação. Ou null não, é undefined, né? Que a gente botou lá. Eu estou tirando o carro da minha estação. E aí, por que que eu botei ele nessa variável C? Porque a função remover o carro pede para me retornar o carro. Qual é a lógica de eu fazer isso? Porque quando eu tirar o carro da estação, ou eu tirar, por exemplo, ele da fila, eu tenho que colocar ele na estação. Quando eu tirar ele da estação, eu tenho que possivelmente encaminhar ele para a saída, para qualquer outra coisa que a gente vai modelar. Nesse sistema nem vai precisar, tá? Mas só para você se acostumar. Você tirou de um componente, aí quer botar ele em outro componente ali do sistema, então você, na hora de remover, vai retornar aquilo que você está removendo. Então, return C, beleza? Tá pronta a estação, será? Está disponível, né? Ficou faltando o método para saber se ela está disponível. Então, public está disponível, não recebe nenhum parâmetro, não tem retorno. Eu preciso retornar apenas se esse atributo for undefined, significa que sim, ela está disponível. Então, return is... Bom, opa, é boolean, né? O retorno aqui. Boolean. Return não desse ponto H. Acho que ele não vai deixar porque... Opa, faltou aqui, né? Eita, perigo isso aqui, tá? Return não desse ponto K. Que significa, se isso aqui for undefined, a gente sabe que quando leva isso para uma expressão booleana, undefined é false e qualquer coisa que não é undefined é true. Então, se isso aqui for undefined, ele vai converter para false e vai retornar não false, que é true, ou seja, ela está disponível quando o atributo for undefined. Se ele não for undefined, ele vai transformar isso aqui em true, e aí não true é false, ou seja, não está disponível, né? False que está disponível. Então a implementação aqui está de acordo e a gente finaliza a nossa estação de abastecimento. Esse vídeo já está bem comprido, mas vamos finalizar a implementação do sistema com o nosso
posto. Então, o que que o posto tem? Uma estação de abastecimento, uma fila de carros e esses métodos aqui. Então, vamos lá para o nosso posto. Ele vai ter uma estação de abastecimento. De que tipo? Estação de abastecimento. Ele vai ter uma fila de carros. Fila de carros. De que tipo? Fila carros. Tá? Eu vou criar um construtor para esse posto aqui. A gente vai ter que atualizar esse construtor algumas vezes, tá? Mas, por enquanto, ele vai precisar apenas do tamanho da fila para esse posto. Então, estação de abastecimento, new estação de abastecimento, tranquilo, mas ele precisa do tamanho da fila. Então, quando eu for pegar aqui a minha variável, fila carros, e tentar criar uma nova instância para ela, eu preciso fornecer o tamanho da fila, então meu posto também vai precisar aqui o tamanho da fila, que é number, e aí eu passo ele aqui para o meu fila carros. Vamos para os métodos do posto, deixar aproveita aqui. Eu sei que se fosse tudo público, pessoal, era bem mais rápido para implementar esse simulador, mas eu quero que vocês exercitem também os conceitos de programação orientada a objeto, de encapsulamento, deixando todos os atributos em private. E além disso, isso pode lhe salvar aí de alguns erros gerados por uma má compreensão na hora de ficar acessando esses atributos públicos e tudo mais. Então, vamos fazer assim que vai te ajudar. Então, ele precisa, no posto, chegar um carro, né, chegada de carro, mover um carro da fila para o abastecimento, finalizar o atendimento do carro, verificar se a fila está vazia e verificar se a estação está disponível. Então vamos lá fazer a chegada carro. Eu vou botar aqui no infinitivo. Acho que a gente está usando infinitivo aqui, né? Adicionar carro e tudo mais. Então vou botar aqui no infinitivo. Chegar carro no posto, né? Chegar carro no posto vai ser receber um carro, vai ser o carro que vai chegar e vai retornar Boolean. Por que que eu não vou gerar um erro nesse caso? Caso eu tente, por exemplo, chegar um carro e a fila está lotada. Eu não vou gerar um erro porque a nossa modelagem do sistema prevê que às vezes vai chegar um carro e ele não vai ser atendido. Então a fila vai estar lotada e ele vai desistir e vai embora. Isso está na modelagem, isso não é um erro. Pode sim chegar um carro e a fila está lotada. Eu não posso adicionar um carro em uma fila que está lotada, mas chegar um carro no posto com a fila lotada pode. Então o que que acontece? Quando chegar um carro, eu vou ter que verificar se a fila dele está lotada. Então, se a fila de carros estiver lotada, de cara, pessoal, eu tenho que retornar falso, porque não foi possível o posto atender esse carro, tá? Então, eu vou retornar isso que vai ser utilizado lá no nosso simulador para computar apenas os carros que foram atendidos, por exemplo, ou não programar outros eventos a partir disso, certo? Bom, se ele não retornou aí, é porque eu posso adicionar esse carro lá na minha fila. Então, na minha chegada de carro aqui, ó, eu vou botar esse carro direto na minha fila. Então, desse ponto, fila carros, e aí eu vou adicionar carro passando este carro e retornar true, porque deu certo. Beleza? Bom, mesmo que a fila esteja zerada, não tenha nenhum carro, quando eu executar no meu posto, chegar carro, a gente vai adicionar ele na fila, tá? Porque o processo vai ser sempre esse: o carro entra na fila, da fila ele vai para o abastecimento, do abastecimento ele é atendido. É claro que na hora de que for acontecer isso na nossa máquina de eventos, no nosso escalonamento de eventos, a gente vai verificar se a fila está vazia para encaminhar diretamente esse carro para estação de abastecimento, mas através de um outro método que é o próximo aqui, que é o método de mover carro
da fila para abastecimento. Então vamos lá, manter o padrão aqui de métodos no gerúndio. Então, mover carro da fila para abastecimento, né? Este método é um método aqui, ó, que não recebe nenhum parâmetro e ele retorna aqui um number. Então tá aqui, ó, tipo number. Que number é esse que ele retorna? Nem eu não lembro. Lembro, tô mentindo. Bom, esse método ele vai mover um carro da fila para a estação de abastecimento. E lembre que eu tenho um sistema e os eventos controlando esse sistema. Então, quando eu mover um carro da fila para o abastecimento, o meu evento precisa saber quando é que ele deve escalonar o próximo evento, que seria o evento de finalizar o atendimento desse carro. Ou seja, eu preciso saber quanto tempo ele vai levar para abastecer. E é justamente isso que a gente vai retornar aqui nesse mover carro da fila para o abastecimento. É quanto tempo esse carro que está sendo movido vai levar para abastecer. Então, como é que eu faço esse movimento aqui de mover um carro da fila para o abastecimento? Eu vou pegar a minha fila, remover um carro dela. Vou criar aqui uma variável aqui para receber esse carro. Fila carros, ponto. Remover o carro, beleza. E eu vou adicionar esse carro na minha estação de abastecimento. Então, pronto, estação de abastecimento, ponto, adicionar carro, C. E o tempo que ele vai gastar lá, que eu preciso retornar nesse método aqui, eu vou retornar aqui, ó, o C, ponto. Aí ele tem aqui, ó, get tempo para abastecimento, é o tempo que esse carro leva para abastecer. Estamos quase finalizando o sistema, pessoal. Aguenta aí. Finalizar atendimento do carro. Então vamos lá. Beleza, agora vamos implementar finalizar atendimento do posto, né? Então finalizar aqui no infinitivo, atendimento, e é isso que vai retornar um carro. E aí simplesmente quando a gente vai finalizar um atendimento, a gente só retorna o estação de abastecimento, remover carro. Não preciso fazer o lançamento de erros aqui. Se você quiser fazer, é bom, né? Que fica uma camada a mais aí. Mas nesse caso, se eu tentar fazer uma operação ilegal na minha estação de abastecimento, já vai gerar um erro. Então, beleza. E a gente retorna esse carro para quê? A gente retorna esse carro para que o evento, ao finalizar o atendimento, possivelmente poderia levar esse carro para um outro componente. Nesse sistema aqui, obviamente, isso não vai acontecer, né? A gente só tem a fila, o abastecimento e acabou. Mas quando você tem uma simulação de um sistema onde você vai transitando em diversos subsistemas, você precisa pegar esse carro aqui para poder ir passando ele adiante. Além disso, se você prestar atenção, o carro, ele tem uns atributos interessantes aqui, que é o instante de chegada e o instante de atendimento do carro. E aí você pode pensar, por que que ao finalizar o atendimento aqui no posto, eu não estou alterando esse atributo, por exemplo, de instante de atendimento, né? Porque ele está saindo da estação e indo-se embora, então ele teria que atualizar ali. Porque tudo que tem a ver com tempo, com instantes, vai ser tratado nos eventos e na máquina de eventos. Ou seja, o sistema aqui é sobre as características do sistema, os tamanhos das filas, etc, e tal, ocupações e por aí vai. O que tiver a ver com instante de execução de uma determinada ação, vai ser tratado nos eventos e na máquina de eventos. É por isso que a gente vai retornar esse carro ao finalizar o atendimento para que o evento que vai executar essa alteração no sistema tenha acesso a esse carro e atualize esse instante lá no carro, lá na hora de modelar o evento, beleza? Bom, para finalizar aqui o nosso sistema, a gente só precisa agora implementar os métodos de fila vazia e estação está disponível, que são simplesmente métodos que a gente vai repassar aqui da estação
de atendimento e a fila vazia, a gente vai verificar aqui se o tamanho da fila é igual a zero no posto. Beleza, então vamos lá. Fila está vazia. Booleano. Vou retornar. Ponto, fila carros, ponto, tamanho da fila igual a zero, significa que ela está vazia. E o outro era estação está disponível? Estação está disponível. Também retorna um boolean. Esse sim é só. Opa, não sei mais digitar return, não. Return. Estação de abastecimento, ponto. Está disponível. Bom, vocês devem ter percebido que esses dois métodos não estão no infinitivo. Normalmente, métodos que retornam um boolean, a gente pode escrever eles no formato de uma pergunta, né? Então, fila está vazia, retorna um boolean, né? Verdadeiro ou falso. Estação está disponível, retorna também um boolean. Então, a gente está modelando como uma pergunta, e isso faz bastante sentido na hora que você está usando esses métodos, né? Porque ele vai retornar um valor ali de verdadeiro ou falso. E é isso, pessoal. Finalizamos a implementação aqui do sistema. No próximo vídeo, a gente passa para a implementação dos eventos que vão agir em cima desse sistema, especialmente utilizando esses métodos aqui do posto, né? Para adicionar um carro, mover ele da fila para a estação, para ele sair da estação e finalizar o atendimento e tudo mais. Então, a gente vai modelar esses eventos no próximo vídeo. Valeu, estamos chegando no fim, hein?